Evangelho de Lucas, capítulo 22. Versículo 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães de como lhes entregaria a Jesus. João, capítulo 13. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E no versículo 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em realidade vos digo que um dentre vós me trairá. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Seria bom para nós, né, se as coisas espirituais não fossem espirituais. Seria bom se, independente do que você faz, pensa, sente, deseja, você viesse aqui de manhã, hoje de manhã, comesse um pedacinho de pão, bebesse um cálice de suco, e isso fosse igual ao espinafre do Popeye, né? Isso te dá uma força, um vigor, uma vitalidade, e você fala: pronto, estou forte, preparado para a minha semana. Mas nós sabemos que as coisas do Senhor, elas não perpassam por isso, as coisas do Senhor não transitam pelo misticismo e manipulação espiritual que nós gostamos de experimentar. Uma oração superpoderosa, uma mão mágica, encantamentos humanos, pessoas que têm contato e forças espirituais que poderiam nos dar uma ajudinha e por meio delas são canalizados em nosso poder espiritual. Seria bom para nós isso. Mas não é assim as coisas do Senhor, né? Então é como nós falamos outras vezes. Imagina uma pessoa que diz que creu no Senhor, mas não creu. E nós não conseguimos discernir o coração, né? A pessoa fala que creu no Senhor, mas não creu. E ela fala: eu quero batizar. E por alguma situação nós batizamos ela. Existe realidade espiritual nisso? Numa pessoa que não creu? Numa pessoa que batizou por pressão de familiares, para aproveitar uma situação? São as águas dessa piscina que santificam alguém? São as águas dessa piscina que trazem poder espiritual? Ou é uma realidade de dentro que faz com que tudo seja diferente? Não são esses elementos que trazem poder para nós. O que traz poder para nós é uma realidade no coração, que abre o nosso entendimento, e o Senhor, na sua sabedoria, Ele instituiu um momento como esse para que a igreja fizesse memória dEle. Mas ao fazermos memória dEle, se reivindica uma realidade que deve ser checada na nossa fé. Nós temos essa história aqui de Judas que não é tão distante do que nós podemos imaginar na nossa história. Porque
o Senhor, quando ele teve seu ministério nessa terra, veja o privilégio que Judas teve. O Senhor tinha as multidões que seguiam o Senhor e tinham contato com o Senhor. Dessas multidões, você tinha os discípulos. Dentro dos discípulos, o Senhor escolheu 70. Dos 70, o Senhor escolheu 12. E desses 12, o Senhor confiou a Judas a bolsa do dinheiro. Confiou um ministério para ele. Nós não sabemos se ele tinha uma habilidade matemática melhor do que os dos outros. Nós não sabemos, mas provavelmente ali, entre os 12, eles olharam e falaram, não tem ninguém melhor do que Judas para esse serviço. Judas é a pessoa certa para poder administrar as ofertas, os recursos. E o Senhor confiou a Judas todas as ofertas e sustento material que chegavam para suprir o ministério do Senhor. No próprio Evangelho de João, João traz uma informação, lembra? Em João 12, quando Judas também ele vê aquele, entre aspas, desperdício do nardo puro que Maria quebra aos pés do Senhor, Judas solta uma expressão que parecia ser uma pessoa muito piedosa. Nossa, que desperdício, poderíamos ter dado isso aos pobres? Poderia ter pego esse perfume, ao invés de quebrar, nós poderíamos ter dado aos pobres. Mas João fala, inspirado pelo Espírito Santo, fala, não, Judas não falou isso pensando nos pobres. Judas era ladrão. Ele já estava roubando da bolsa. Ele tirava para si proveito pessoal. E é nesse processo, porque nada na nossa vida é de um dia para o outro, nada. Um adultério não acontece de um dia para o outro, é alguma coisa que vai sendo permitida, pensamentos que vão sendo tolerados, situações que você não tem coragem de cortar, e aí vai acontecer mesmo. Roubar não acontece de um dia para o outro. Essas coisas não acontecem de um dia para o outro, é o nosso coração que começa a se corromper. E aí nós temos essa expressão tão impressionante, pelo menos para mim, de Lucas 22, versículo 3, porque Satanás conseguiu o coração de Judas. O coração de um apóstolo do Senhor não pertencia mais ao Senhor, pertencia a Satanás. E como eu costumo falar para os irmãos, quando a gente lê Lucas 22, 3, fala, o diabo entrou no coração de Judas. E a Bíblia não fala que nasceu chifre, ele começou a cheirar enxofre, começou a nascer um rabo. Quando o Senhor, em João 13, fala, um de vocês vai me trair, ninguém sabia. Não é uma coisa assim, que externamente as pessoas falam, com certeza o Senhor está falando de Judas, ninguém sabia. Eles olharam uns para os outros, por fora todo mundo parecia igual. Mas o diabo estava no coração de Judas. E Judas, quando ele é rendido pelo poder do mal, o que ele faz? E qual que é o sinal que a Bíblia dá? Ele troca o Senhor Jesus. E é isso que o diabo quer fazer conosco. Quando nós falamos de um coração que se perde, nós não precisamos começar a pensar em coisas muito distantes da nossa realidade, como se fossem coisas impossíveis de nos acontecer. O que aconteceu com Judas? Judas negocia, e ele fala, em troca de Jesus, esse espírito, essa potestade pode me oferecer o quê? Eu posso te oferecer dinheiro. Judas fala, negócio fechado. Eu entrego Jesus para vocês e vocês me dão isso. Irmãos, Paulo está dizendo aqui em Coríntios 10, esqueça, você não pode participar da mesa do Senhor servindo a outros deuses. Não há realidade nisso. E eu não sei como você lê isso, mas me impressiona o Senhor, em João 13, falando, meu espírito está angustiado. Eu estou aqui na mesa com vocês, eu estou presidindo essa mesa, eu estou te convidando para vir aqui, fazer memória da minha obra, mas eu sinto te dizer, você me traiu. Eu sinto te dizer, alguma coisa se tornou mais importante para você do que eu. As coisas que eu te dei, Judas não foi isso? Judas, ele justamente tropeça no ministério que o Senhor Jesus confiou a ele.
E às vezes o Senhor nos deu pessoas, situações, dons, ministérios, e é justamente nas coisas que o Senhor me deu, eu o traio. Eu sinto te dizer, você está me traindo, porque a sua esposa se tornou mais importante para você do que eu. Seus netos, seus filhos, seu casamento, seu corpo, seu trabalho, seu sucesso empresarial, ficou mais importante do que eu. O seu ministério entre os irmãos ficou mais importante do que eu. O seu bom nome, você me trocou. E eu acho que é isso uma das coisas que o diabo mais quer fazer de uma forma muito sutil conosco. Não é nada assim descarado, porque se o diabo se revelar a mim de uma forma muito descarada, eu vou ver, vou perceber e vou fugir. O diabo se revela a mim de outras formas muito mais sutis, com insinuações pequenas que eu vou comprando essa narrativa e eu vou aceitando, e eu não vou percebendo que isso começa a afastar o senhorio de Cristo do meu coração. Qual que é o temor que eu tenho para a minha história? Ao invés do Senhor se alegrar e eu me alegrar com esse momento, o Senhor nesse momento está muito triste comigo. Vocês acham que não pode estar acontecendo isso agora? O Senhor está triste com você ou comigo? Você está me traindo. Olha a sua semana. Olha as suas prioridades. Olha como você tem lidado com esse mundo. Olha onde você tem encontrado seus prazeres, seu deleite. Você está colocando uma máscara de religião domingo e indo partir o pão? As pessoas ao redor não sabem que você é um traidor, mas eu sei. Eu sei que você é um traidor. Eu sei que você me trocou por outras coisas. Eu sei que você me trocou por outras pessoas. Você não pode participar de uma mensagem que te liberta, que te dá poder espiritual, tendo um coração vendido para essas outras coisas. Então, louvado seja Deus por isso. Porque, como tantas vezes nós mencionamos 1 Coríntios 11, Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo e coma. A questão para nós é sermos sinceros com o Senhor, não é? Se Paulo falasse assim, se as Escrituras falassem, examine-se o homem a si mesmo, e se perceber reprovado, não coma, eu acho que a gente nunca mais comeria. A questão para nós, ao aproximarmos dessa mesa, é sermos sinceros com o Senhor. É percebermos aonde o inimigo tem conseguido nos influenciar, nos modelar, nos formatar. E, mais uma vez, como Osés acabou de ler, nós afirmamos para o nosso coração, para a glória de Deus Pai, nós proclamamos, Jesus Cristo é o Senhor. E o senhorio de Cristo precisa prevalecer. E ao aproximar dessa mesa, agradecer ao Espírito Santo que mais uma vez está tentando me demover de pensamentos e influências que não vão me fazer bem. Esse momento é um momento de marco para nós, de medirmos o pulso individualmente. É de termos sinceridade de aproximarmos dessa mesa. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Quando nós cantamos, por exemplo, venha à mesa e prove a visão, realmente é extraordinário. O Senhor, Ele convida todos. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele tem chamado as pessoas. Ele prepara uma mesa para os traidores, Ele prepara uma mesa para aqueles que o negam. E isso não é mentira. O amor do Senhor é absolutamente inclusivo, mas a questão é nós, somos nós. Mas se eu não quero? E talvez isso possa gerar uma deformidade na nossa relação com o Senhor. Porque Ele não é um Deus sem vontade, sem rosto, sem opinião. Então, quando nós nos aproximamos dEle, muitas vezes nós nos aproximamos dEle só definindo a relação com Ele pelos nossos sentimentos, nossa vontade e nossas demandas. Nós não conseguimos entender que o nosso Senhor, Ele é um Senhor pessoal, que conhece meu coração, que conhece minhas ambições, que conhece minha relação com Ele. E eu não consigo perceber que sim, eu posso entristecê-lo. Sim, eu posso comer desse momento sendo uma contradição ambulante. Não há realidade se o Senhor não for o presidente dessa mesa, não há realidade. Não haverá transformação, renovação de mente, poder espiritual, vigor para a nossa fé,
se você, nesse exato momento, desconstruir e perceber tudo aquilo que se levanta dentro de você, para não permitir que Jesus Cristo seja a resposta de Deus para você. Examine-se e coma da vida. Examine-se e ordene que a sua ansiedade, sua depressão, sua lascívia, sua luxúria, sua avareza caiam por terra, sejam destruídos pelo fogo do Espírito Santo. Que o ódio, o rancor, a impureza, que a falta de perdão sejam expostas e que o Senhor derrame da sua vida e do seu sangue. O Senhor derrame da sua cura. Nós queremos comer vida nessa manhã, não morte. Queremos experimentar poder espiritual para lidar com os desafios dessa vida. A boa notícia para nós é que há vida nessa mesa para nós. Há um caminho de transformação para nós. Mas isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. De maneira que nós temos aqui 100 pessoas. 99 pessoas podem comer aqui com realidade, mas isso não garante que você vai comer. 99 pessoas podem sair dessa reunião purificados, perdoados, edificados, mas não significa que isso vai por osmose para você. Da mesma forma, o contrário, irmãos. Podemos ter 99 pessoas afastadas do Senhor, mas você pode comer e beber da vida do Senhor nessa manhã, porque é individual, é pessoal. O Senhor está entregando esses elementos muito mais do que um pedaço de pão e um cálice. Ele está falando para você: não me troque por nada, não me venda por dinheiro, não me venda por prazeres. Você vai ser possuído pelo diabo. Você vai se tornar um opositor do meu reino. Você vai se tornar um inimigo do meu evangelho. E sabe o que vai acontecer? Você não vai experimentar da minha realidade. O Senhor é a nossa realidade. E quando o Senhor fala isso para os discípulos em João 13, ele fala: em realidade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Que o Senhor nos livre disso. E muitas vezes, irmãos, eu me percebo um traidor, e de muitas formas ao Senhor. Mas eu tenho que confessar isso com os irmãos, porque quando eu me percebo traidor, existe uma força dentro de mim que aí eu percebo que é diabólica, que é: vai embora. Você não é digno disso. Vai embora. Faça como Judas, suicide, perca a sua vida. Mas eu percebo que isso não é do Senhor. Quando eu me percebo traidor, eu também percebo o Espírito Santo falando: então vai, não peques mais, confesse o Senhor, participe dignamente, com realidade, perceba quem você é, para de olhar para o lado, ficar se justificando ao se comparar com os outros, se justificar olhando para o mundo, se vestindo de vestes de religião. Nós sejamos despidos de toda tentativa nossa de agradar o Senhor por performance humana nessa manhã. Que todos nós venhamos nos tirar essas roupas de justiça própria, de aprovação humana, de popularidade, e que venhamos nos vestir com as vestes de salvação que o nosso Senhor oferece. E nós nos aproximemos dessa mesa exclusivamente com vestes de salvação e o manto de justiça. Ele fez essa obra, tudo é dele, tudo é para ele, inclusive o nosso coração.